E hoje nós vamos estudar aqui brevemente o caso das Casas Bahia, conhecido como BHIA3 na Bolsa de Valores. Ação essa que vem derretendo com o passar dos anos devido a alguns problemas macroeconômicos, taxa de juros e o próprio case da empresa, que é o principal assunto que nós vamos discorrer aqui. Hoje nós percebemos que nos últimos 5 anos apenas foi uma queda de 98%. Olha só que interessante, ela já chegou a custar em média R$ 400, se esse gráfico estiver correto, né? Mas nós temos que entender que muitas empresas na Bolsa de Valores, elas passam por momentos turbulentos, momentos de bonança, momentos de maior desafio, reestruturações, e tudo isso, dependendo de quem está ali comandando a empresa, pode predizer se vai acontecer algo positivo ou algo negativo. No caso aqui das Casas Bahia, a gente pode perceber que ela não tem o objetivo de ser ali um Mercado Livre, uma Amazon, de acordo com o CFO, tá? E ele diz ainda, não vejo ninguém com o mesmo foco que nós. Isso acontece, pessoal, porque como que nós conhecemos as Casas Bahia? Nós conhecemos, pelo menos eu aqui particularmente, na cidade onde eu cresci, morei, você vai na loja para comprar geladeira, televisão, fogão, vai comprar um eletrodoméstico, um guarda-roupa novo, e as Casas Bahia, ela veio crescendo o número de lojas com essas vendas. Lá tinha os carnês, que a gente pegava ali os carnês e ia pagando todos os meses aquela prestação. Depois isso foi se atualizando para um carnê digital, passou para cartão, sistema financeiro, e só que com o passar do tempo, algumas decisões errôneas das Casas Bahia de quê? De querer fomentar ou de pegar um market share maior do que aquilo que a caberia, fez com que ela começasse a dar prejuízos atrás de prejuízos. Isso desconsiderando também um cenário macroeconômico de alta de juros. Então, focando no case da empresa, o que ela começou a ver? Ela começou a perceber que tinham empresas crescendo no Brasil, como a Amazon, a Mercado Livre, a Magazine Luiza, porque essas empresas, ela tem como core business vender qualquer tipo de produto, seja lá o que você estiver procurando para comprar. A Casas Bahia, ela começou a implementar esse processo. No entanto, eu até me lembro de ter comprado alguns livros, CDs, alguma coisa que era vendido pelas Casas Bahia. Isso não fazia o menor sentido, porque lá, afinal de contas, eu me lembrava deles venderem celular, telefone, televisores, eletrodomésticos de forma em geral, e do nada eles estavam me vendendo outras coisas que não faziam o menor sentido. Então, essa mudança no seu jeito de trabalhar começou a dar prejuízo, porque esses produtos precisavam de um volume massivo de venda, de uma estrutura logística absurda, e com isso a empresa, ela arcava com muitas despesas e foi ali se endividando constantemente com o passar dos anos. Cá em 2023 surge um novo CEO, um novo CFO, com um plano de transformação que viria de 2023 a 2025. Passou-se o ano de 2024 e a gente vai conseguir ver qual foi esse processo, o andamento desse processo. Nesse meio tempo, com o aumento da sua dívida, as suas margens foram mais pressionadas ainda, incorrendo a vários trimestres de prejuízos. Por quê? Porque foi associado a uma má gestão, um má negócio da empresa, junto com esse maior endividamento, e a nossa taxa de juros muito alta. Então, a taxa de juros muito alta iria incorrendo no aumento do seu endividamento cada vez mais. Então, veja no problema que se criou para as Casas Bahia em si, né? Nós podemos perceber que receitas altas e lucros, ou melhor dizendo, prejuízos constantes, inclusive se a gente mede de 2020, 2021 até o primeiro trimestre de 2024. Então, só após esse novo plano de reestruturação que a empresa tende a ter um caminho mais próspero, mas isso depende de muitos pormenores. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre a empresa, dizendo se ela é uma excelente empresa ou se ela é uma empresa para você ficar longe, porque até mesmo decisões de investimentos, quem faz na sua própria carteira é você. Aqui eu trago apenas essa nova reestruturação que Casas Bahia vem fazendo. Olha só, eles querem ser especialistas nas próprias categorias, voltar ao que era antes, lojas físicas, voltar ali fornecendo um crediário mais interessante,
pedir os carnês de volta, os cartões também com financiamento. Então eles pretendem tomar mais esse market share do que focar no que as suas possíveis concorrentes estão fazendo, como vender tudo para todo mundo, como a Amazon, o Mercado Livre, a própria Magazine Luiza também, Americanas vem fazendo, né? E veja que engraçado, num curtíssimo prazo, após essas mudanças e a apresentação de alguns resultados positivos, a gente percebe que até mesmo as suas cotações tiveram uma pequena elevação aqui no último mês, janeiro de 2025, né? Um crescimento de 26,5%. Claro que não é nada comparado com aquela queda terrível que aconteceu com a empresa, mas é um sinal, né? Então, para quem investe em longuíssimo prazo, às vezes você vê uma empresa com uma tendência de melhora, uma mudança, né? Um turnaround ali no seu modelo de negócios, pode ser que no futuro uma empresa que seja de certa forma até mais lucrativa. Lembrando que o segmento de varejos na Bolsa de Valores, tirando o varejo de luxo, como Vivara, por exemplo, né, ou a própria Arezzo em si, é muito complicado, tá? Por questões de margem muito baixa, pela própria concorrência em si e pelo custo dos produtos que são vendidos. Então tem que vender de uma forma massiva para ter algum lucro. E o primeiro ponto positivo que a gente observa depois dessa nova gestão é a sua variação do seu saldo caixa, que saiu de um negativo de quase 3 bilhões de reais para um positivo de 311 milhões de reais. E isso foi um efeito do aumento também que propiciou da sua carteira de crédito, né, e dos futuros fluxos de pagamento dessa carteira de crédito dele, desses financiamentos que eles fazem para as pessoas. Então isso fez o quê? Um melhor respiro para a empresa, que é um dos pontos positivos. A gente pode perceber também o aumento das margens, mesmo com a redução pequena da receita no último trimestre agora, né, decorrente dos ajustes estruturais da primeira fase do seu plano ali, desse turnaround da empresa. Nós podemos perceber aqui nesse gráfico, você vai perceber aí no lado direito superior, aumento do seu lucro bruto, aumento da margem também, saindo de 23% para 31,6% no aumento da sua margem de lucros, o que é bastante interessante. E também a gente percebe o quê? Um aumento do seu EBITDA, tá? Isso informa para a gente o quê? Informa que a empresa está tendenciosamente voltando a dar lucro, porque ela tirou grande fatia daqueles todos os trabalhos e custos desnecessários que tinham com venda de 1 milhão de produtos pequenininhos, coisas que não faziam tanto sentido, que não eram o core business da empresa, estava ali ocupando grande parte dos seus custos. A gente vê aqui, mesmo a receita caindo 2,8% no terceiro trimestre de 2024, comparando com o terceiro tri de 2023, chegando a 7,6 bi, a gente percebe que o que veio aumentando nesse sentido foi, além da questão dos cartões de crédito, que sempre se mantém alto, quase 40% do que a empresa fatura, a gente observa que os carnês saíram de 14,5% para 17,7%, né, um aumento ali bem expressivo de 17%, e a gente percebe também o cartão de crédito da própria empresa, a emissão de novos cartões que estão massivamente sendo produzidos, saindo ali num patamar de 6,7% para 7,9%, tá? Então, além dos pagamentos via Pix também, que aumentou a rentabilidade da empresa, uma empresa que no trimestre vendeu um pouquinho menos, mas melhorando as margens, ela consegue dar um respiro falando do seu EBITDA. Claro que ainda nós temos o quê? Um lucro líquido que ainda é negativo devido a alguns fatores que nós já vamos entrar em consideração. Mas primeiro, vamos ver o lucro bruto aqui, que é o aumento da margem de 33%, né, de lucro bruto do crescimento depois dessa nova reestruturação, combinados com o que? Mix de produtos, qualidades dos estoques. Então, maior eficiência logísticas, diminuindo muito esses gastos, fez com que a empresa ficasse mais lucrativa, isso por algumas decisões ali de um CEO e de um CFO. Então, veja a importância de uma gestão para uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, e algumas mudanças estruturais podem impactar positivamente para os nossos investimentos também, né? A gente pode ver aqui que as despesas administrativas, elas continuam assim nesse mesmo patamar, mas com uma leve diminuição que a gente pode perceber aqui. Essa tendência deles melhorarem essa margem está presente nisso, mas
o que ainda corrói muito a empresa são os seus resultados financeiros, as despesas financeiras. Somando no terceiro trimestre de 2024, foram 795 milhões de reais, depois de algumas deduções, 738 milhões de reais. Então, mesmo que a gente tenha um EBITDA ajustado positivo, mesmo que nós temos um lucro bruto positivo com uma boa margem, cerca de 30%, o resultado financeiro dessas dívidas ainda estão corroendo o caixa da empresa de curto prazo, mas o que a gente tem que analisar aqui é a tendência lá para o futuro. Nós podemos perceber que, em termos de alavancagem e liquidez, é uma empresa que tem uma liquidez suficiente. Por quê? O que ela fez? Nessa reestruturação, ela fez o reperfilamento da sua dívida, alongando mais essa dívida, tomando ali CDI mais 1,6, que não é tão grande as coisas assim. E ela hoje tem 3,1 bi no seu caixa e a sua dívida, a maior, vai lá para 2030. Então, ela conseguiu fazer essa reestruturação para o quê? Para que ela voltasse a ser mais lucrativa. Outro ponto positivo também que ela veio nessa mudança é o seu aumento do crediário, aumento da carteira com inadimplência sob controle. Casas Bahia sempre teve a inadimplência abaixo dos 10% e hoje, mesmo aumentando a sua carteira de crédito para 5,7 bilhões de reais, ela ainda mantém a inadimplência em 8,4%. E isso é feito, de acordo com o próprio CEO e CFO, de uma análise de crédito do histórico da pessoa de gerações passadas também. Então, eles vão a fundo ali na pessoa e decidem se liberam ou não esse crédito. Então, perceba que a gente incorre em algumas empresas na Bolsa de Valores que constantemente podem estar sofrendo bastante, mas nós devemos ficar de olho. Caso mude ali alguma estrutura de gestão da própria empresa, isso pode dar um respiro muito importante, né? A gente resume esse respiro importante com o aumento ali da sua margem bruta, somando 31,6%, aumentando 8,6%, comparando com o mesmo período do ano passado, né? E no decorrer do trimestre passado, o aumento de quase 1% também. Então, a gente percebe que ela está conseguindo aos pouquinhos melhorar essa sua lucratividade, com a sua margem EBITDA também de 7,7%, aumentando ali quase 8%, né? Mais de 8%, na verdade, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ponto positivo também é o quarto trimestre de melhoria sequencial, uma atrás da outra dentro dessa empresa, né? Aqui a gente vê também o aumento das suas margens, bem importante, mesmo com a redução da receita. Então, isso supõe-se que por quarto trimestre de 2024, pegando essa sazonalidade do Natal, Ano Novo, isso se mantenha mais elevado, né? Um ponto que ainda machuca muito a empresa, o seu lucro líquido aqui abaixo, né? Somando ali menos 369 milhões de reais, né? Mas já foi muito mais alto, né? Já chegou na casa de 1 bilhão, por exemplo, chegou a 836 milhões de reais. Então, o que nós percebemos é uma empresa que ainda está com uma dificuldade financeira de formar lucros positivos, mas é uma empresa que, após esse reperfilamento, tende a caminhar de maneira mais positiva, tá? E por que a gente faz essas análises? É justamente porque quando nós vamos investir, além de fazer toda essa análise do passado, a gente vê a empresa daqui para frente. Qual que é a tendência de Casas Bahia? Qual que é a tendência das empresas que você tem na sua carteira? Por quê? Isso vai arrefecer ou não os seus investimentos, no sentido de você aproveitar uma oportunidade de comprar uma ação que está super descontada, para quando ela ficar mais lucrativa e oferecer o upside, você ter uma rentabilidade positiva. Lembrando que não é, claro, de maneira nenhuma sugestão de investimentos aqui. Não quero que você saia vendendo tudo da sua casa para comprar Casas Bahia. Senão depois você vai ter que ir na Casas Bahia para comprar as coisas de volta para a sua casa, tá, pessoal? Brincadeiras à parte. Indicadores fundamentalistas não tem como dar uma analisada direita, tá muito tudo distorcido, né? Então a gente fica analisando mais esses números trimestrais aqui para trazer para vocês. Um ponto interessante que eu achei é que ela tem quase 100% de free float, então ações aí livremente negociadas por nós, meros mortais. Tem uma liquidez diária interessante. Um fato que incomoda um pouquinho a sua dívida líquida de 7,4 bilhões, sendo que o seu patrimônio líquido está 2,8. Então, um patrimônio menor do que a dívida, e isso traz ainda prejuízo para os investidores. Caso a empresa venha à falência e precise vender tudo, ela ainda não dá conta de pagar suas dívidas, mesmo ali vendendo todo o seu patrimônio, abrindo mão de tudo, né?
Hoje, olha aqui também em termos de lucratividade, você pode perceber que mesmo com lucros negativos, a cotação está mais barata ainda do que aquilo que a empresa está oferecendo. Então isso pode abrir uma oportunidade. Mesmo com esse reperfilamento de dívida, reestruturação, troca de CEO, tendências positivas, tanto no mercado online também, que eu acabei não falando, mas no mercado também de focar nas lojas físicas, os investidores, os grandes analistas ainda preferem ficar de fora, recomendando a venda do papel, com possível preço-alvo de R$ 5,22, mas a gente sabe que a gente não investe com base em preço-alvo, é só uma projeção que o mercado faz para a gente ver as tendências da empresa. Pode ser que caia mais? Pode ser, ainda mais que agora, com a alta da nossa taxa Selic, essa empresa ainda vai sofrer mais pelo seu desempenho financeiro, porque o juro que ela paga pelas dívidas que ela tem é com base no CDI. O CDI vai acompanhar a Selic. Se eu tenho uma Selic que sobe, as prestações da empresa elas acabam subindo. Mesmo ela ganhando o resultado financeiro da carteira de crédito dela, dos financiamentos, do carnê, do cartão, não é o suficiente para cobrir essa diferença dessa dívida que ela tem muito alta associada ao CDI com o que ela vem recebendo. Mas o que se planeja de agora para frente para o futuro é continuar focando no que a empresa realmente sabe fazer, que é vender eletrodomésticos, vender móveis, vender eletrônicos de forma geral, tá? E sair das miudezas. Com isso, enxugar suas despesas operacionais, enxugar suas despesas sobre as vendas, melhorar a sua logística, que é uma das melhores do Brasil, e com isso se tornar lucrativa, né? Sair desse buraco com que ela está para se tornar. É o que eu torço para que essa empresa dê super certo, para que ela ganhe rentabilidade, para que você que tem as ações dela também ganhe rentabilidade positiva na sua carteira. Você vai me dizer aqui no comentário se você tem ações de Casas Bahia ou se você tem ações de uma outra varejista aí, para a gente poder trazer análise para o canal. Gostei de analisar Casas Bahia, vou ficar de olho para a gente nos resultados trimestrais para ver qual foi a tendência e a gente vai realmente ver se a reestruturação das Casas Bahia realmente vai dar certo quando a gente transfere isso para o mercado de capitais, aqui para as ações, tá, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia é um tema diferente. Você vai ser um investidor melhor porque você vai aprender coisas novas, conhecer novas empresas, novas teses de investimento a cada dia, tá certo? Aqui eu me despeço de vocês. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.